Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, está começando mais um testemunho, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigado pelo teu carinho, sou eu, Mindubinha, chegando, ou Edilson, fica à vontade, é que você escolher, tá? Mas sou eu. Mais uma vez estamos no ar aí com um testemunho e já vou te fazendo aquele convite muito especial, muito bacana, que é o quê? Se conectar com as nossas redes sociais, sim, porque precisamos da sua audiência, da sua conexão, enfim, precisamos de você. Então, por favor, vamos lá, vai, ó. Nossas redes sociais estão aí na tela, presta atenção aí, ó. Instagram, Facebook é @testemunhobr, é só você seguir aí as redes sociais, se conectar lá e espalhar para todo mundo, tá? Dar o seu joinha, curtir, tá? E espalhar. Já o YouTube, também aí, @testemunhobr, é só você... só que aí o YouTube é um pouquinho diferente, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer algumas coisinhas, você tem que se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Agora se você já é inscrito, muito obrigado. Se não é inscrito, é só se inscrever, depois você dá o seu like, o seu joinha e depois, que é o principal, é espalhar para todo mundo que você conhece, tá? Espalha mesmo, espalha bastante, porque aí o que acontece? O YouTube entende e fala assim, nossa, esse canal do Minduba é legal, deixa eu compartilhar. E principalmente hoje, pelo convidado que eu tenho aqui hoje, que você já sabe quem que é, porque eu já divulguei nas redes sociais. Então, ó, é mais um motivo para você espalhar. Combinados? Então tá bom. Aí um detalhe, tem um sininho no canto, lá embaixo, lá que você se inscreve, tem um sininho lá que é legal você clicar nele, porque você clica, quando a gente bota qualquer coisa no ar aqui, você já recebe aí no teu celular, já destaca lá, plim, ó, o Mindubinha botou um vídeo novo lá. Tudo bem que tá sendo só os domingos por enquanto, mas isso vai mudar, eu creio, e você também, não é? Sim, papai é bom. Então, breve, algumas coisas a mais aí, interessantíssimas que a gente está sonhando aqui, se Deus quiser, muito em breve no ar, tá? Eu já falei isso lá atrás, né? Mas lá atrás deu uma patinada aí, não, agora é sério, agora é bacana. Tá bom, gente? Então, ó, nossas redes sociais estão aí, o e-mail para fazer contato é o testemunho@33@gmail.com, tá? E também a chave Pix, se quiser colaborar, se quiser sentir no coração que você quer, falar, não, vou colaborar com o canal do Minduba lá, é só você botar aí o testemunho33@gmail.com, é a nossa chave Pix, combinados? Tem também um QR Code, cadê o QR Code? Deixa eu botar ele na tela aqui, como é que é? É esse daí, ó, tá vendo? Ó? QR Code é esse daí, é só você mirar o teu celular, o teu apetrecho aí, o teu aplicativo do banco nessa tela aí e tá tudo certo aí, combinados? E aí já vai aparecer direto aí, é o que você sentir no coração. Combinado? Muito obrigado, tá? Bom, eu tenho um recado aqui de quem agora? Do nosso parceiro, Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes. Eu convido você a se atentar ao que ele tem para você, o recado que ele tem para você. Presta atenção. Fala aí, Dr. Diego. Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes. Eu quero falar hoje com você que está sofrendo com a perda de dentes, o uso de uma dentadura ou ponte móvel. Você sabia que existe uma solução para o seu problema? Sim, são os implantes dentários. Você que quer ter uma melhor mastigação e uma melhor qualidade de vida, vem fazer parte da família Oral Sim. Em Ribeirão Preto são 2 unidades. Rui Barbosa 1461, Avenida Saudade 724. Um forte abraço, fique com Deus. Dado o recado, o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes. Fala nisso, tá aí na tela, só para reforçar, 16991907919 é o WhatsApp. É só você mandar um WhatsApp agora, amanhã bem cedinho, segunda-feira, o pessoal já chega e já entra em contato contigo e já começa a organizar a agenda aí para você dar aquele gás no seu sorriso, dar aquela melhorada na sua autoestima e fazer lá para cima, jogar lá para cima, tá bom? E o principal de tudo, melhorar a sua saúde bucal, isso que é mais importante, tá? Precisando de implantes, essas coisas, Oral Sim Implantes. Combinados? Dado o recado, daqui a pouquinho a gente vai falar mais da Oral Sim Implantes, mas agora chegou aquele momento especial da gente trazer o nosso convidado. O nosso convidado é, sim, de altíssimo nível, altíssima patente, homem da mais alta, de garbo e elegância, mas o homem é fera. Presta atenção porque o nosso convidado é de alto nível. Vou falar aqui, ó. O nome dele você já sabe, né? Fernando Miranda, mas é Fernando Miranda do Carmo. Ele é casado com a dona Maria Luísa. Ele é pai da Letícia e do Felipe. Ele é homem do Exército Brasileiro, é coronel de engenharia do Exército Brasileiro, já serviu numa tantada de país aí. E ele é quem vai dar mais detalhes para nós agora, porque está chegando na sua tela, senhoras e senhores, com vocês, Fernando Miranda. Senhoras e senhores, eis o meu convidado, ilustríssimo, o senhor Fernando Miranda está na tela. Fernando, seja bem-vindo. Faltaram as palmas, vamos lá, palmas, cadê as palmas? Aí, ó, tá baixinho. Hoje elas estão mais delicadas, hoje elas estão mais sutis. Tá bom, chega dessa música. Opa, cadê o Fernando aqui? Tá aqui, pronto.
Fernandão, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua participação, pelo teu carinho, pela tua ousadia de participar aqui nesse canal. Eu falei, nossa, deixa eu dar um gás lá no Minduba. O Minduba tá precisando. A gratidão é minha, Miduba. Eu me sinto assim bastante honrado, né, de estar participando aqui e que realmente a gente possa ter uma conversa recheada, com bastante amor, bastante carinho e principalmente com a presença do Espírito Santo, né? Que ele possa estar falando para os nossos corações e falando para aquela pessoa que vai estar nos ouvindo hoje, né? Realmente, então, eu me sinto honrado. Muito obrigado pelo convite e por esse tempo que a gente vai passar juntos. Obrigado, eu. Aliás, gente, é o seguinte, ó, deixa eu explicar um negócio. Você viu como ele é calminho aqui, né? Ele é homem, é coronel do exército, gente. Você imagina o homem se ele é calminho desse jeito? Mas claro que não, é claro que não. Mas aqui quando a gente vai falar de papai, a conversa é diferente, a posição é diferente. Bom, agora falando muito sério, Fernando, eu te agradeço assim de coração pela tua participação, por ter aceito esse convite. Para mim é uma honra ter você aqui. O Fernando, gente, eu tive a oportunidade de bater um papo, de ouvir um pouco da história dele, mas ele não falou muito da história dele, ele falou de algo que a gente já sonhou junto aqui e que muito em breve, se Deus quiser, a gente vai trazer aí. Eu não vou falar nada, talvez no decorrer do papo aqui, você pode até ter uns detalhes aí, algumas coisas assim, a gente possa trazer à tona, mas vamos guardar em segredo aqui ainda, porque ainda tem muita coisa a ser ajustada, né, Fernando? Mas eu tive a oportunidade de ter o Fernando quando eu estava na Rede Fé, e ele foi lá, nos concedeu um tempo muito precioso ali, falou de Apocalipse, e aquilo é muito especial, muito bacana. Foi um tempo muito gostoso, muito legal. Você lembra disso, Fernando? Não lembra nada, né? Faz tanto tempo. Lembro, Miduba, lembro desse tempo. E é um assunto, como a gente já conversou, eu sou apaixonado por esse tema, né? Falar da volta de Jesus, falar do plano consumado do Senhor é viver como se a gente fosse encontrar com Ele a qualquer instante, né? Então eu me lembro com carinho desse tempo, sim. Foi um tempo muito precioso, muito bacana, e ali eu tive a oportunidade de estar mais próximo do Fernando, e aí fiquei fã dele. Aí um dia o outro Miranda, o senhor Alberto Miranda, convidou, enfim, fez uma reunião na casa dele para falar um pouquinho como é que é, meu Deus do céu, deu branco. É de Apocalipse também, como é que é o termo lá? Como é que é o termo que você usa? Era o plano consumado, né? A Não, mas gente como fez um passeio. Escatologia, não é? Escatologia, isso que eu queria Escatologia, lembrar. Isso que estuda eu as queria últimas lembrar. coisas. Exato, então, Isso. escatologia. E ali eu fiquei mais apaixonado, eu falei, nossa, e recentemente na igreja o Pacola também ministrou lá um pouquinho sobre o Apocalipse, aí, nossa, aí eu falei, não, o Miranda tem que participar do canal, o Fernando Miranda tem que participar do meu canal. E foi assim um tempo muito bacana, muito precioso. E aí eu tive a oportunidade, gente, de conhecer um pouco mais o Fernando Miranda, é uma figura sensacional, vocês vão perceber aqui no decorrer desse papo, que figura assim, abençoada, um homem realmente assim, apaixonado por Jesus e tem coisas extraordinárias para contar pra gente. E tem umas histórias interessantes que aí essa história eu também não sei, eu fiquei sabendo agora um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui e contar pra gente, mas eu já falei demais. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez, conta pra gente, quem era o Fernando antes de Jesus? Conta pra gente, por favor. Então, Minduba, Fernando Miranda era uma pessoa que tinha uma sede muito grande por respostas, e eu vou já começar não tão longe, né, mas quer dizer, um pouco longe, né, na minha juventude. Eu nasci num berço católico romano, né, fiz primeira comunhão, o batismo, primeira comunhão, o crisma, né, tudo tinha direito, mas ainda continuava com um pouco de sede, continuei procurando. Tinha um vizinho nosso que ele mexia na época a gente falava saravá, né? Mas é candomblé e tal. E nessa época eu me lembro que eu tinha meus 14 anos. E a gente começou, eu ainda, já com 14 anos, eu tinha muitas perguntas ainda e poucas respostas, né? Sobre o sentido da vida, o significado da vida. Tinha uma sede muito grande, né? Por um vazio que tinha dentro de mim que eu queria respostas, né? E eu fui desenvolver a mediunidade num terreiro, né? Vendo ali, visualizando o que se chama de Exu, Pombagira, Preto Velho, essas coisas, né? Fiquei um tempo nisso. Ainda não fiquei satisfeito com as respostas que eu alcancei lá. Passei aí, na época a gente chamava mesa branca, né? O kardecismo. Li Evangelho segundo Allan Kardec, li uma série de coisas, livros na época, né? As diversas escolas que existiam, reencarnações. E mesmo assim eu ainda não tinha muitas respostas, eu ainda tinha sede ainda, né? Não estava me satisfazendo, né? E nessa época eu já estava, como o Minduba falou, eu sou militar, né? Sou do Exército,
nos meus 14 para 15 anos, eu prestei o concurso, entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Então, com meus 14 anos, já estava ali, com a farda, aprendendo a marchar e tudo mais. E essa história que eu estou contando era concomitante com essa minha vida militar, né? Então, todas as vezes que eu vinha para Ribeirão Preto, ou eu ia para o terreiro, ou depois para a Mesa Branca, né? Desenvolver também lá a mediunidade. E eu me lembro que a minha sede ainda continuava, ainda não tinha as respostas que eu buscava tanto, né? E talvez os mais antigos, os cabelos brancos, vão se lembrar de Lobsang Rampa, Oscar Quevedo, Dr. Murphy, Uri Geller, né? Que foi uma pessoa que apareceu, entortava faca, garfo, lia pensamento. E eu falei, pô, o camarada leu o pensamento, eu quero fazer isso também. Aí comecei a desenvolver o poder do subconsciente. Foi uma doideira, eu estava entrando em parafuso, né? Em busca de respostas, né? Eu não me satisfazia só com aquilo que eu estava vendo. Eu achava que tinha alguma coisa a mais, ou então não tinha nada, né? E continuei buscando, fiz yoga, mexi com parapsicologia, tudo isso até meus 19 anos, né? Dos meus 14 aos 19 foi essa busca incansável, né? De tentar alcançar algumas respostas. E eu me lembro quando eu passei por Campinas, eu me envolvi bastante lá com um grupo que tinha lá de jovens, né? Que era da Católica. E depois eu fui para Resende, no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, já perto dos meus 19 anos, eu cheguei a uma conclusão. Eu estava lendo alguns livros de filosofia na época, e um deles, se eu não me engano, era do Jean-Paul Sartre. E eu cheguei à conclusão dele. Ele tinha citado, eu tinha lido ali, e veio assim como uma luva para mim, né? Ele falava assim, que a vida é uma bolha vazia mergulhada na imensidão do mar do nada. Eu vou repetir. A vida é uma bolha vazia mergulhada na imensidão do nada. Foi essa conclusão que eu cheguei da minha vida, meus 19 anos. Eu achava que a vida não tinha sentido, a vida não tinha significado. E eu decidi desistir de tudo, desistir da vida. Não pensei no suicídio, embora nos anos 60 e 70 se falava, né, algumas pessoas, que a morte era a resposta, mas eu nunca tive a coragem ou a covardia, né, suficiente para poder fazer isso. Mas eu pensei em abandonar a vida. E eu me lembro que isso era final do ano de 83, né? E eu tinha desistido. Falei, quer saber? Eu vou sair andando aqui. Eu estava lá na Agulhas Negras, lá na AMAN. Eu falei, vou sair por esse retão, vou pegar a Via Dutra e vou sair andando. Sem sentido, sem destino, porque a vida não tem sentido. Eu vou ser bom para quê? Eu vou ser ruim para quê? Eu não encontro resposta e eu vou desistir. Mas me deu um estalo, uns 5 minutos. Eu falei, pô, minha mãe é viúva, eu sou filho único, eu vou lá me despedir dela, vou dar um abraço, embora a vida não tenha sentido, pelo menos para mim não tem, mas eu não quero que minha mãe fique tão desesperançosa e desesperada, eu vou lá dar um abraço nela. Vim com meus caroneiros, pois é, Minduba, vim com meus caroneiros para Ribeirão Preto, passamos por Campinas, e eles comentaram, Fernando, vai ter aqui o baile, lembra da escola de cadete, você não quer ir? A vida não tem sentido, a vida não tem significado, um dia mais, um dia menos. Fui nesse baile, né, lá de formatura dos alunos, dos futuros cadetes, e lá encontrei as meninas que a gente fazia parte quando tinha lá o encontro de jovens da Igreja Católica, né, que tinha muito forte na escola, e eu era muito ativo. Eu costumo brincar que nessa época eu tinha 2 metros de altura, hoje eu estou com 1,65 m. Naquele tempo eu era muito forte, muito alto. E aí eu encontrei com as meninas e elas falaram para mim, Fernando, agora no início do ano que vem vai ter tipo um acampamento daqueles que a gente fazia aqui em Campinas, tal, você não quer ir? Falei, a vida não tem sentido, a vida não tem significado, as meninas são bonitas. Falei, vamos, um dia mais, um dia menos, vamos. E eu fui. Esse lugar é Furnas, eu não me lembro, me dúvida se você foi lá já, né? Já foi. Já foi, né? Algumas vezes já. A gente foi lá no sul de Minas Gerais, perto de Passos, e lá a gente ficou uma semana, a gente estava mais ou menos umas 10 pessoas, andava de barco, passeava a cavalo, e durante o dia, umas 2 vezes, aparecia lá uma pessoa, o Fábio, ele era de Campinas, e falava algumas coisas, ele falava da situação do homem, do mundo, como é que o homem está nesse mundo, essa busca que a gente tem, incansável. O homem, ele quer sentido, o ser humano, né, ele quer buscar significado para a vida dele, ele quer respostas, e a gente começa a criar algumas pontes para chegar onde a gente anseia tanto, que é cumplicidade, sentido para a vida, significado, eternidade,
alguma coisa que preenchesse realmente a gente, porque a gente começa a construir algumas pontes e a gente cai. E ele começou a citar algumas pontes, né? Religião, filantropia, drogas, sexo, um monte de coisa, né? Algumas Sim. coisas dessas eu já tinha experimentado. E era o que ele falava, você experimenta, você tem um êxtase, algo gostoso, mas depois você cai no abismo de novo, né? Então não preenchia. E aí ele falou de algo interessante, né? Algo que eu já tinha escutado várias vezes, mas que naquela vez, antes dele falar, aliás, eu já escutei no dia anterior, eu já escutei no meu coração um certo incômodo, né? E eu fiquei pensando comigo e falei, esse cara vai falar de Jesus Cristo? Ele vai falar da cruz? E eu fiquei pensando aquilo, fiquei remoendo. Tá? No outro dia eu conversei com ele antes dele fazer uma das exposições. E aí eu falei assim, vem cá, vamos conversar sobre Jesus. Você vai falar que o que une esse abismo que existe, onde tudo isso que a gente vive aqui, que a gente busca resposta para chegar nesse outro lugar, essa ponte é a cruz? E aí conversamos. Conversamos sobre uma culpa real que o homem tem, algo que aconteceu lá atrás, né? Que o homem virou as costas e falou, Deus, legal, o Senhor fez a gente, o Senhor criou, mas o Senhor está muito ocupado, deixa que daqui para frente a gente toca a nossa vida, a gente resolve daqui para frente. O homem virou as costas para Deus, o homem caiu, o homem quis ser Deus, é isso que representa, no meu entendimento, esse pecado original, né? Que o homem virou as costas para Deus, cortou uma relação, e com isso a gente perdeu quem a gente é, a gente fica em parafuso muitas vezes, em depressões, ansiedades, síndromes tantas, porque a gente perdeu esse elo com quem a gente realmente é, né? Por causa daquela queda, daquela ruptura, de uma culpa real que a gente carrega, né? E a gente perdeu essa relação com o próximo, a gente se tornou competitivo, a gente se tornou com relações muitas vezes amargas, dificultosas, né? E a gente cortou a relação com Deus, com o Criador. Então, a gente perdeu os absolutos, né? Então, a gente começou a falar sobre isso, falou sobre uma culpa que eu carrego, que entrou é como se fosse um sistema, e entrou um vírus e corrompeu todo o sistema desde lá da origem. E eu comecei a pensar nisso, né? E eu falei, puxa vida, realmente eu preciso de alguma coisa para me tirar essa culpa, né? E a gente falou sobre uma morte substitutiva, de uma morte de alguém que ficou no meu lugar, porque eu merecia a morte. Essa, para quem é de direito, para quem estuda, né? Existia uma pena, e a pena era, ó, se você fizer isso, você comer esse fruto, você vai morrer. Então a pena era muito clara, né? E a partir do momento que houve essa rebelião, que houve essa tomada e se comeu o fruto, tem uma culpa real e o julgamento teria que ser feito. Só que eu entendo assim que Deus deve ter pensado, bom, quem é uma mente finita para entender uma mente infinita, né? Mas ele deve ter pensado, olha só, eu criei o homem para me relacionar. Nós aqui vivemos tão bem na Trindade, na corte celestial, e eu não posso matar o homem porque eu criei, quer dizer, poder ele pode, né? Mas eu criei para ele experimentar essa alegria que eu desfruto e que eu tenho. Eu vou fazer o seguinte, eu amo tanto o ser humano que eu vou proporcionar Jesus Cristo, eu vou proporcionar meu filho para essa morte substitutiva, para essa morte vicária, para essa morte no lugar do homem, porque eu quero dar a chance do homem me escolher de novo. Eu quero dar chance para o homem voltar para mim. Eu quero dar chance para o homem se reconciliar comigo. Então eu entendi que essa morte de Jesus era uma morte no meu lugar. Eu falei, puxa vida, eu sou um merecedor. E naquela época eu sou muito emotivo, eu me emocionei bastante porque eu falei assim, puxa vida, um homem como eu, uma pessoa que buscou em tantos lugares, né, que procurava respostas, que chegou a desistir da vida, de repente eu entendo que ele está vindo ao meu encontro, está me chamando faz tempo. E a partir dali eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu já dei chance para Preto Velho, Pombagira, Exu, Kardec, Lobisang Rampo, Oscar Quevedo, José F. Murphy, tantas outras pessoas. Lembra que eu tinha 2 metros de altura, tá? Eu falei, se eu vou dar uma chance para Deus, eu vou acreditar que realmente ele enviou Jesus para morrer no meu lugar, e que com isso ele me proporcionou uma reconciliação comigo, com o próximo e com ele. Eu peço, Pai, que o Senhor venha morar no meu coração, juntamente com o seu Filho, com o seu Santo Espírito, e me faça ser uma pessoa diferente. Isso, se eu não me engano, 7 de fevereiro de 1984. Né? Isso Aí tudo foi, você teve esse papo antes dele ministrar lá o pessoal, dele bater um papo com a turma? foi. E ali mesmo, onde ele estava, né, onde a gente estava conversando, nesse lugar lá na fazenda, em Furnas, nesse mesmo lugar eu resolvi.
Eu Ali você ouvi se Jesus rendeu. me chamando, Deus me chamando, né? De volta. Volta para o aprisco. Vem, chega de palhaçada, chega de brincadeira. Eu tenho respostas para tudo que você está procurando em tantos lugares. Vem cá que eu vou te dar a resposta. Né? E eu aceitei. Eu aceitei, tomei essa posição e eu estou aqui hoje, depois de tanto tempo, né? 1984, 7 de fevereiro de 84. 41, né? 41 anos, é isso mesmo? Acho Não, que menos, né? 39? tô ruim de Nós conta. estamos Ah, não, verdade, 23? verdade. É, 39, é. 39 anos. 39, Pois é, então eu continuo basicamente com a mesma paixão, e ainda mais quando eu me lembro dessa história, né? De alguém que tinha desistido da vida, de alguém que abriu mão da vida. No finalzinho ali no limite, ele fala: volta, volta, vem para casa. Eu te esperei tanto tempo, Fernando. Para de ficar brigando com você mesmo, para de ficar buscando em lugares que você não vai achar. Estou aqui, eu sempre tive te chamando, volta, vem comigo, vamos andar juntos. E a gente tem tentado andar junto esse tempo, Mindu. Essa é a história que você não conhecia, né? não, essa não. E como é que é? E como é que foi a partir de então? Porque a minha experiência foi, eu fiquei deslumbrado, eu fiquei flutuando, eu fiquei, enfim, em êxtase. Como que foi para você? Depois de toda a experiência que você teve, essa rendição, enfim, esse compromisso assumido. Ali, de Ah, imediato, a questão é mais essa, assim, como é que é os próximos passos, enfim, o processo inicial depois? eu vou começar então pela parte emocional e vou fazer uma analogia, tá? Uhum. Que tomara que a. Bom, Não, a tô, Luísa me gente, explique. esse cara, ó, Só estamos nós acompanha. dois aqui, né? Só estamos nós dois. Vem aqui, acompanha aqui, vem comigo, acompanha aqui, porque Eu vamos me viajar lembro, agora. quando eu comecei a namorar a Luísa, né, minha esposa, eu morava em Itajubá, no sul de Minas também, né? E ela estava aqui em Ribeirão Preto. Você é E mineiro? de- Oi? Você é mineiro? O que você é? Eu, eu nasci em Buritizal, perto ali do Rio Grande. Do outro lado ali já é Minas, o Delta, Uberaba, né? É na Mas minha beiradinha, família. mano. Você já fala mais Hã? mineiro, é na beiradinha ali, É na na beirada. beiradinha. É na beiradinha do Riozinho, do Cordinha ali, né? Na beiradinha do Rio Grande. Então, Tá. mas eu não sou não. Meu filho, o Felipe, que nasceu em Araguari, né? Aham. Fruto das nossas mudanças. Mas o meu sangue embora eu tenha goiano, mineiro na família, mas eu nasci em São Paulo, né? Uhum. Mas aí eu vinha para cá e eu pegava o carrinho e vinha a cada casa a 15 dias, né? A gente estava namorando. E, rapaz, toda vez que eu vinha, que sabia que ia encontrar, minha mão transpirava, meu coração acelerava. Rapaz, com Deus foi isso daí, cara. Eu me lembro quando a gente orava, a Luísa e eu, né? Ela falava: sua mão está transpirando. Eu falo assim: é porque a gente está na presença do Senhor juntos, né? A gente está conversando com Ele juntos e eu estou emocionado, né? Então, eu me lembro assim, e eu não quero fazer uma analogia também, falar do primeiro amor, né? Uhum. Eu acho que quando a gente chega até Deus e a gente descobre tudo isso e escuta o seu chamado e passa a nascer de novo, alguma coisa dentro muda. Para algumas pessoas não, eu conheço algumas que foi um processo Sim. de aceitação, né? Não foi algo assim. Eu consigo definir o dia, a hora e o local, né? Mas eu conheço algumas pessoas que não. Mas comigo, talvez não, Deus trata as pessoas do jeito que elas são, de maneira diferente, porque nós somos diferentes, né? E eu me lembro que no início, então, eu fui muito emotivo. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei lá desse acampamento em Furnas, né, eu estava de férias, ia voltar para Amã, eu encontrei meu melhor amigo, que é o Mário. Né? Até hoje a gente está junto. Nesse domingo, nesse sábado a gente deve se encontrar. E eu me lembro quando eu voltei, que eu desci do ônibus, a gente começou a conversar. Depois de uns 15, 20 minutos de conversa com ele, ele falou assim: Fernando, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu quero isso aí que você está tendo, cara. Olha que legal. Foi muito legal, Que né? legal. Então eu me Que lembro que isso? foi assim, que foi algo assim muito, muito significativo, muito marcante, né? Aham. Mas eu entendo e eu luto para manter essa coisa gostosa com Deus, esse sentimento, né? Mas eu vejo que assim como um namoro, um noivado, um casamento, o amor é algo muito mais maduro, né? É Sim. necessário uma paixão, é necessário uma emoção que nos impulsione, que nos motive, mas é algo mais maduro, né? Então eu não quero perder essa paixão pelo Senhor, eu não quero perder essa coisa gostosa, sabe, assim, de sentir a presença do seu Santo Espírito, ele mexendo com as nossas emoções, mas também eu quero usar o cérebro, usar a razão, né? A nossa fé, ela não mata a razão, né? A gente já leu sobre isso, tem escritores que falam sobre isso. A nossa fé não aniquila a razão, eu consigo verbalizar, explicar a minha fé em cima da razão. Então eu Uhum. vejo que embora o tempo para Deus é diferente, né? O tempo Sim. para ele é eterno, mas nesses 39 anos eu vejo assim, a gente
a gente aprende, reaprende. Sabe aquela musiquinha que o pessoal cantava, beber, cair, levantar? Então, muitas vezes é assim, né? Sim. Muitas vezes a gente está lutando em cada vez mais conhecer esse Senhor que nos ama tanto, conhecer um pouco mais dele. Então, desde daquele dia, né, daquele ano de 84 até hoje, eu tenho procurado andar muito com ele, conhecê-lo cada vez mais. Tem momentos de deserto, é verdade, Menduba. Tem momentos assim Sim. que Sei você lê a bem. Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você ora porque você tem que orar muitas vezes, ou nem ora, né? Então tem essas fases, mas eu acho que assim como o relacionamento você tem que estar sempre tratando, cuidando, né, para manter aquele relacionamento, seja ele qual for, assim é com Deus, né? Então eu procuro durante esse tempo, enquanto eu não estiver com Ele, de estar desenvolvendo esse relacionamento com Ele, né? E tem sido assim essa experiência nessas andanças aí por tantos lugares que a gente tem passado, né? E me fala uma coisa, você casou em que ano? 87. 87. Tá. Você, depois de formado, enfim, se formou, você começou, se rodou bastante, né? Você estava contando que você viajou bastante, enfim, morou em vários lugares e tal. Gente, é o seguinte, só para você entender, o Fernando Miranda, a gente estava falando da Fazenda Fazenda Alvo da Mocidade. Fazenda Salto, ela pertence a um grupo chamado Alvo da Mocidade, que é o grupo que eu também comecei minha vida cristã. Eu falei do Alberto Miranda, o Miranda aqui em Ribeirão Preto é o que coordena, é o responsável aqui, entendeu? É o nosso, o homem que manda ali, o nosso líder. E o Fernando Miranda está dizendo exatamente citou essa fazenda exatamente por quê? Porque quando a gente, quando eu fui para essa fazenda, eu já tinha aceitado Jesus, enfim, já estava fazendo estudo, uma série de coisas. Mas normalmente se convidam as pessoas para ir para essa fazenda e lá tem todo um trabalho para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, porque se desliga todo mundo. Na época já era desligado, porque na tua época não tinha celular, não tinha nada disso, né? Hoje as pessoas têm que tomar o celular, dá o celular aqui, guarda aqui, porque aqui o negócio é conectar com a natureza, conectar com o Espírito Santo de Deus. Mas lá é um momento para você, enfim, ter esse momento só entre você, um momento mais de intrusão, assim, é uma coisa mais pessoal, essa coisa mais íntima, tá? E é bem legal. E aí, nesse processo, eu não sei porque eu entrei lá, só para ilustrar a fazenda, mas o que eu queria perguntar de você é o seguinte, você rodando por várias partes, como é que foi isso? Você comentou que onde você estava, tinha Alvo da Mocidade, você fazia parte, mas outra você se envolveu, mas você sempre estava, de alguma forma, engajado com as coisas de Deus, é isso, né? Isso. Com a minha esposa, né, a gente tem 18 mudanças. Né? Então a gente fez 18 mudanças nesse nosso tempo de casado desde 87. Então a gente passou aí por diversos lugares. Né? E em alguns lugares, Brasília, em Araguari, do lado tinha Uberlândia ali, né? Nesses lugares tinha Alvo da Mocidade, então a gente ajudava e se envolvia, né, lá com o Alvo da Mocidade, que é um trabalho basicamente inicialmente projetado para os jovens, né? Teve sua Sim. origem lá nos Estados Unidos, com Young Life, que se chama assim lá, que as pessoas perceberam que o jovem estava saindo, né, da igreja, alguém resolveu ir atrás e o jovem falou: olha, eu não quero ser como meus pais, que falam uma coisa na igreja e vivem uma outra. Né? E aí começou a ser esse trabalho de falar uma linguagem do jovem, de conquistar o direito de ser ouvido, de fazer programações, gincanas, uma série de coisas, né? Até começar a fazer estudo bíblico e o jovem aceitar Jesus, tomar uma posição, né? Então isso veio para o Brasil e a gente, em Brasília, tinha esse trabalho, né? Tem. Em Araguari, que era vizinho de Uberlândia, na época a gente passou por lá, também tinha. Então a gente se envolvia e ajudava lá o trabalho, né? Uhum. Agora, em outras cidades que a gente passou e que não tinha, a gente se envolvia normalmente com a igreja. Né? A gente procurava uma igreja, a gente sentia que tinha que estar junto. Desculpe se alguém nos ouvir e não entender isso, mas eu não consigo, eu não tenho fé suficiente para acreditar em desigrejados, né? Eu acho que precisa ter comunhão, eu acho que as pessoas precisam estar juntas. Tem falha, onde tem um ser humano tem falha, tem erro, tem problema, tem luta. Não adianta, enquanto o mundo for nessa configuração que ele é hoje, a gente vai ter esses problemas, porque existe ser humano, embora a gente foi lavado do pecado, a gente vive num lugar ainda, lutando, nós ainda no processo de santificação, lutando contra o pecado, né? E a gente pode lutar porque a gente tem esse Espírito Santo dentro da gente. O mundo ainda está contaminado, o diabo está solto aí ao nosso derredor também, né? Então a gente luta com isso e tem problemas. Então qualquer instituição que a gente for vai ter problema, vai ter dificuldade, e vai ter falhas e vai ter erros, né? Se não for princípio contra princípios, né, doutrinários da Bíblia, contra princípios bíblicos,
Então a gente tem que lutar e conversar e vencer isso, né? Então a gente procurava, onde a gente chegava, igrejas que estavam centradas na palavra, né? Onde a gente via que o principal era falar de Jesus Cristo, falar das coisas do Senhor. Então a gente procurava se envolver e até passar essa visão que a gente aprendeu em Alvo da Mocidade, né? De trabalho com jovens. Então a gente se envolveu principalmente no Rio de Janeiro, numa igreja que tem lá em Botafogo, e também lá em Araguari, com jovens e com adultos. Então a gente fez um trabalho para passar essa visão que a gente tem e procurava alguma igreja para a gente ficar. Que é o que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto. Embora tenha algo da Mocidade, a gente também entende que a gente precisa estar em algum outro lugar para a gente ajudar agora, né? Com a Alva a gente ajuda da Mocidade, a gente se envolveu por muitos anos, desde 84, e a gente entende agora que a gente está numa fase de se envolver talvez com a igreja aqui local e também ajudar essa igreja, né? Então a gente procurou e a gente está achando uma onde a gente também vai se envolver com ela e procurar ou passar essa visão que a gente tem, mas principalmente poder contribuir no crescimento do reino. Gente, é o seguinte, o Fernando Miranda, esse homem conhece muito, esse homem é estudioso, ele é profundo, conhece demais da palavra, tem muito conhecimento. Ó, pra você ter olhado, tá vendo atrás dele lá? Tudo aquilo aí ele já leu, acho que umas 2 vezes, tá lendo de novo alguns, e do outro lado ali, ó, tem uma que aparece só um pouquinho ali, o homem é, assim, estudioso, assim, extraordinário. Mas sabe uma curiosidade que eu tenho, Fernando, que eu queria saber de você? É o seguinte, obviamente, como é que foi você no exército? Como é que as pessoas te viam? Como é que você passou? Porque eu sei que hoje, você realmente hoje tem uma influência extraordinária, né, na corporação, enfim, onde você serviu, as pessoas que se relacionaram com você. Eu lembro que um dia a gente estava num papo online e tinha algumas pessoas que serviam com você, né, do seu meio ali, eles participando no grupo, foi bem bacana. Então, assim, você tem um poder de influência muito grande hoje na questão, na relação, nas coisas de Deus. Como é que foi o início disso e como foi o processo nessa questão? Conta um pouquinho, por favor. Vamos lá. Bom, Primeiro já fui para curiosidade minha, viu? Vamos lá, meu. Eu vou tentar satisfazê-la ainda parcialmente. Vamos lá. Olha só. Primeiro só falar um detalhezinho que eu já não estou mais na ativa, né? Agora eu já estou na reserva, seria aposentado, né? Agora, Mas gente, agora ele é. Como que é? Ser coronel, né? Foi para reserva como coronel, né? Agora, só que agora ele é general de Cristo. Agora o homem está numa patente mais alta para promover ele. Agora. Eu até pedi para o Minduba, escreve aí soldado do reino, soldado do exército, soldado do exército do Senhor. Quando eu aceitei Jesus, eu estava, como eu falei, eu estava lá na AMAN, né? Na Agulhas Negras. Então, algumas histórias interessantes. Né? Minha mãe fala que quem olha para trás quem vive do passado é museu, mas como o Minduba me perguntou isso, eu vou começar lá do início, tá? Bora, até hoje. Bora. Mas eu vou tentar ser sintético. Não, então, perfeito. Olha só, quando eu estava lá que eu aceitei Jesus, foi interessante porque, bom, lá a gente tem todo um ritual e eu vou falar só um detalhe das refeições. Então lá a gente, antes das refeições, a gente sentava em volta da mesa e tal, e depois ia comer, né? E aí na mesa que eu sentava, eu fazia uma proposta, a gente fez assim durante o ano todo, de trazer um assunto para a gente discutir. Uhum. E aí foi muito interessante, porque aí a gente vai falando, as pessoas vão se abrindo. Naquela época, como disse o Minduba, não tinha celular, não tinha internet, então as pessoas falavam mais, né, uma com as outras. Então a gente desenvolvia isso. E eu me lembro que na minha turma de engenharia, como ele também falou, eu fiz engenharia lá na academia, eu falei para todos, a nossa turma era de 50, né, 51. Eu me lembro que eu falei de Jesus para todos eles, não só por testemunho, mas também não só de ações, mas também verbalmente, né? Eu falei com todos eles. Então, em todas as ocasiões em que eu tive com eles, né, eu procurava falar de Jesus verbalmente, inclusive. Onde eu passei depois, no mínimo eu já tinha a gente chama de uma fração, né? Pelo menos 40 homens que eu era responsável. Então, eu vejo assim, a gente não pode... Como é que eu falo isso para vocês? Deus nos respeita. Deus tem um amor tão grande pela gente que Ele nos respeita. É impressionante isso, né? E eu não tinha o direito de falar lá com o meu pessoal, com meus soldados, cabos, sargentos, porque eles eram obrigados a ouvir e eu chegava e falava alguma coisa da minha crença, por exemplo. Então eu não fazia assim.
né? As conversas que eu tinha com esse pessoal, eu procurava pela minha ação, pela minha atitude, né? E eu vou falar para vocês, pelo menos duas situações lá do começo, né? A coisa de uns 4, 5 anos, eu recebi um WhatsApp, conseguiu achar o meu WhatsApp, alguém que tinha sido soldado em Itajubá, que foi minha primeira unidade, onde eu passei em 1986. Eu fiz o estágio lá em 1985. Eu fiquei lá alguns meses, em 1985, antes de sair da AMAN. E agora, coisa de alguns anos atrás, eu fui contatado pelo WhatsApp de uma pessoa de 1985, que hoje, se eu não me engano, eu não sei se é pastor, por causa das coisas que ele tinha me ouvido falar, das maneiras como eu agi e tudo mais. Olha Então, isso. desculpa falar isso aqui, parece que eu estou querendo me ensoberbecer, que é Não, claro que orgulho, não. né? Claro que não. Mas eu vejo assim, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Um tempo depois, né, foram várias situações, eu vou pegar, como eu falei, vou pensar duas. Há uns 10, 15 anos depois, eu me encontrei de novo com a minha turma, a gente estava fazendo um curso junto de 6 meses, e eu fiquei 6 meses com um amigo, né, um companheiro de turma. E tomara que ele não escuta isso, mas se ele escutar, ele sabe do meu amor por ele. O apelido carinhoso dele era Lodão, né? Ah, Lodão. Lodão porque ele gostava bastante de beber, bebia muito, 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 muito. A gente até brincava que ele era de acordar no final de semana com o cachorro lambendo assim o rosto dele, né? Era uma pessoa muito querida, né? É uma pessoa muito querida, né? Mas era uma ah, pessoa demais. E isso a gente morou junto, foi em 90, a gente passou os 6 meses juntos em 1993, 94. Bom, 2000 e tanto, eu estava morando em Brasília, eu recebo uma ligação. Quem que era? Ele Lodão. ligou, o Lodão. Eu falei, ô Lodão, como é que você tá, rapaz? Ele, pois é, Miranda. Eles me conhecem no Exército por Miranda, né? Ah, Pois é, Miranda, estou te ligando para falar exatamente isso. Lembra das conversas que a gente tinha desde a academia? Eu falei, lembro. Pois é, eu aceitei Jesus, estou numa igreja, estou estudando teologia, barará, 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 não sou mais o Lodão, né? que Então, benção. eu vejo assim, eu estou falando isso porque até enquanto eu estava na ativa, até há pouco tempo, até enquanto eu estava trabalhando no ano passado, uma das minhas orações de manhã era assim: Deus, me dá alguém para falar verbalmente sobre o seu nome hoje. Eu vou procurar mostrar sua graça, o seu amor, sua justiça no meu viver, mas me dê uma pessoa, pelo menos, para falar de Jesus para ela. Né? Então, eu vejo assim: eu procurei ser um bom profissional no tempo que eu estava lá e a minha carreira, não vou falar aqui isso para vocês porque não é objetivo, mas minha carreira demonstra isso. Né? Os lugares onde eu passei, onde eu servi, as condecorações, tudo mostra assim que eu procurei não fazer para quem estava me vendo, mas também, mas principalmente para Deus, né? Eu procurava um dos versículos que me acompanhou o tempo todo enquanto eu estava trabalhando é fazer tudo com o máximo de esforço, entendimento, porque mais tarde, para o lugar onde a gente for, a sepultura não vai ter mais obra, ciência, projeto algum. Se eu não me engano, está lá em Eclesiastes, né? Então eu procurei durante toda a minha vida viver assim, né? Ser um excelente profissional, fazer o melhor que eu posso porque eu estava fazendo para Deus, mas além disso, procurar ser uma pessoa humana onde realmente eu fosse um canal onde o Espírito estivesse falando ao coração das pessoas, né? Então eu vejo assim, por esses só dois exemplos que eu dei, tem muitos outros, né? Mas assim, o que eu procurava e procurei viver durante todo esse tempo onde eu estava, eu sinto às vezes um pouco de falta, né? Porque eu gosto de pessoas, eu gosto de estar junto com pessoas. Eu pedi isso para Deus, Deus, eu estou indo lá, vou encontrar pessoas, é isso que eu quero. Me dê uma pelo menos para falar do amor do Senhor, né? Então, e ele continua fazendo isso comigo até hoje. Hoje mesmo, como eu estava falando para o Minduba agora há pouco, a gente fez uma viagem no túnel do tempo, voltou ao passado aí. A gente foi numa cidade aqui próxima e eu passei a tarde lá até agora há pouco. E lá a gente teve a oportunidade, enquanto o pessoal que eu fui, né, minha família ali estava no lugar, eu fui tomar um cafezinho. E lá encontrei 3 pessoas, o dono e os filhos. E eu estava pensando em voltar, ia deixar e voltar para minha casa, resolvi tomar um café. E fiquei lá umas 2 horas e meia, conversando com, com ele, com o dono e com os 2 filhos, né? Então foi uma conversa muito gostosa, muito bacana, e o começo aqui do que eu falei para vocês, embora hoje eu não acredito em Deus, né? Ele sabe do meu coração, né? Ele sabe do meu coração, tive problemas com Deus, sempre tive tanto exército, eu não tive onde tem os seres humanos, Ô, Fernando, deu um.
Deu um. certa. Ah, voltou. Repete aí, Quando a por gente, favor, um pouquinho, que deu uma sumidinha uma na travadinha, internet. É, quando a gente procura, eu estava falando assim que nem tudo são flores, né? sim, Então, quando você é uma pessoa assim de princípios, uma pessoa que procura seguir o que está na Bíblia, né? Certamente você vai ter oposição, é inevitável, né? sim. Isso é escrito, já estava previsto, né? Então, algumas situações também eu passei de dificuldade, algumas eu passei sim, mas eu vi essas situações como até um selo, né, de autenticidade. Eu falar que legal que isso está acontecendo. É chato, machuca às vezes, magoa, né? Mas por outro lado você fala assim, bom, isso aí é porque por causa do meu testemunho, não porque eu estou fazendo uma coisa errada, não, mas é porque eu estou procurando agir segundo a vontade de Deus. Né? Então também tiveram as situações também, Midu. Mas Mas sabe o que é legal, passou. Fernando? Sabe o que é legal assim que você falou? Quer dizer, você onde foi, por onde passou e com quem esteve, você sempre lançou uma semente, né? Você sempre estava ali lançando a semente. E você falou, né, um pouquinho antes, só concluindo essa questão, e essas duas sementes se manifestaram, né? Essas duas sementes que morreram, germinaram e deram frutos, quer dizer, elas conseguiram te encontrar e manifestaram, né? E quantos outros que não tiveram oportunidade, né? Quantos outros Uhum. que porventura não tiveram oportunidade? É extraordinário. Eu já tive uma chave aqui. Agora é muita moda falar chave, né? Tive uma chave virada aqui agora. Né? Que você falou nessa coisa de se acordar e falar, me dê alguém para eu falar do teu nome, falar do teu amor, né? É algo que eu já vou, é um aprendizado que eu já absorvi aqui, porque não é que eu não saiba e que já não sabia disso, é que há uma luta muito intensa que impede a gente de ter esse coisa. Mas enfim, aí é mais falha minha do que. Mas é só para ilustrar essa situação. Mas é muito gostoso. Eu já me emocionei aqui com esse testemunho, porque é, eu ia até brincar, né? O Luiz Bernardi, ele participou aqui também. Eu sempre brinco com ele, porque de cada 3 palavras, a terceira é de Jesus. E eu ia até brincar, né? O Fernando Miranda também tá nessa vibe, do jeitinho dele, tranquilo, de mineirinho, porque ele é mais mineiro que paulista. Tem um jeitinho de mineiro, né, gente? É igual a minha mãe. Vai é, comendo pelas beiradas, né? Sabe o que eu vai, penso? Sabe o não, que eu penso quanto a isso, Miduba? ah, Eu vejo assim, ó, eu tenho 2 filhos, né? Um casal, né? A uhum, Letícia e o Felipe. Eu, eu, eu jamais daria a vida do meu filho por ninguém. Não daria mesmo. Eu posso até morrer no lugar de alguém, mas dar meu filho? Não, não. se a gente fizer uma pergunta aqui para nenhum pai aqui vai falar que dá. Não. Não tem ninguém que fala. Então, é difícil a gente, como eu falei, uma mente infinita, entender uma mente infinita. A gente não vai conseguir, né? Uhum, Entender esse amor que o Senhor tem pela gente. A gente não consegue entender, né? Mas eu vejo assim, ó, o mínimo que eu posso fazer, não no sentido de retribuir, porque eu te falo, nada retribui a morte de um filho no meu lugar, né? Mas o mínimo que eu posso fazer é tipo assim, eu fui alcançado por algo tão bonito, tão maravilhoso, que me deu sentido, que me deu significado, que respondeu um monte de questionamentos que eu tinha na minha vida, sabe assim, um vazio que eu tinha. Eu acho que tem muitas pessoas assim como eu andando por aí, ainda mais nesses tempos interessantes que a gente tem vivido, pessoas assim tão sem esperança, sem saber para onde olhar, desesperançosas, perdidas, sabe assim, sem chão, totalmente no mundo virtual, no mundo assim, sei lá, inerte, sabe? Não estou falando nada contra o mundo virtual, eu uso e graças a Deus ele existe, a gente está aqui usando esse mundo, né? uhum. Mas eu digo assim que as pessoas estão, uma boa parte delas, né, tão desesperançosa, tão sem rumo, que o mínimo assim que eu acho que a gente pode fazer é mostrar um pouquinho de amor e de graça e de Jesus para essas pessoas, né? Então, é assim, por mais que a gente faça, ainda não tem, eu não estou falando de reciprocidade, não é isso, mas sabe, eu acho que é algo tão bacana que a gente encontrou, ou que a gente foi encontrado, que não é justo as pessoas ao meu redor não ter essa oportunidade. Né? Sabe assim, eu fui encontrado por um amor assim tão grande, cara, tão grande, que eu falo assim, como é que eu não vou passar isso para as pessoas ao meu redor? Como é que eu não vou falar desse amor precioso? De um lugar onde me dá sentido. Tenho problema até hoje? Tenho problema. Já tive problema de depressão, de tristeza, um monte de coisa. Como eu falei, a gente atravessa por desertos. Mas eu sei, assim, o barquinho está indo no meio da tempestade, mas uma hora vai passar essa tempestade e eu sei para onde que a gente está indo. Né? Então, eu falo assim, eu tenho uma certa paz. Eu tenho paz no meu coração. Eu falo assim, não é justo eu encontrar com pessoas e não ter oportunidade de mostrar isso para elas.
inclusive verbalmente, com respeito pelas pessoas, mas sabe assim, é o mínimo que eu posso fazer, de demonstrar pela minha vida, e se possível verbalmente, sem ofender a inteligência, como eu pedi para esses 3 que eu estava junto lá hoje conversando essa tarde. Eu não quero ofender a inteligência de vocês, eu só quero compartilhar um pouco do que eu vivo, do que eu entendi, do que eu encontrei, né? Então, assim, acho que isso é algo natural para a gente. Alguns têm mais facilidade, é verdade. É questão de dons e habilidades que a gente não vai entrar aqui porque acho que não é o tema. Sim. Mas é tipo assim, Deus dá dons e habilidades para todos nós. Né? Alguns têm mais facilidade para falar, outros têm mais facilidade para escrever, outros têm mais facilidade para vir no mundo virtual, outros têm mais facilidade para servir. Né? Mas, sabe assim, a gente tem que usar o que a gente tem, o que Deus nos proporcionou, para poder mostrar o amor e a graça para essas pessoas. A gente não pode, pô, achei um tesouro, vai ficar só para mim. Não. Nesse mundo tão desorientado, sem rumo, sem esperança, sem baliza, sem referência, a gente sabe mais ou menos onde pode, mais ou menos não, a gente sabe onde está a resposta, onde está o caminho, né? Onde pode buscar paz. Você sabe que, diante disso que você está falando, Fernando, como você contou um pouco da tua história, né, lá atrás, assim como antes de ter esse encontro com Jesus, né, quando você na fazenda lá, um outro participante que passou por aqui, que é o Baldan, Marco Baldan, um querido, ele também passou, experimentou poucas e boas, muito semelhantes ao que você relatou, que você experimentou, antes de ter esse encontro com Jesus, né? Antes de ter realmente conhecer Jesus e aí se firmar e seguir cada vez mais firme e agora sim propagando, né, o reino. A minha pergunta é, por que as pessoas elas experimentam e buscam em tudo quanto é canto antes de chegar, antes de realmente buscar Jesus? Por que se passa isso na vida das pessoas? Você sabe me dizer? Baseado na tua experiência. Vamos lá, Minduba. Essa é uma pergunta difícil e eu não vou querer entrar na profundidade dela não, tá? Tá. Mas eu vou tentar de uma Um forma pitaco. simples. Vou tentar de forma simples, porque a gente corre o risco aí de entrar num tema que não é muito fácil. Que Sim, divide sim, igreja, sim, 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 mas sim, sim. é eleição, predestinação, e eu acho que não é o momento, nem Uhum, o foro e a ocasião para a gente falar sobre isso. uhum, Mas vamos dar alguns exemplos, algumas coisas práticas. Olha só. Jesus veio para o seu povo, que foi Israel. sim. Tá? De certa maneira é Israel. Era, né? E é ainda. Ele veio, mas ele fala: eu vim para o que eram os meus e os meus não me aceitaram, não me reconheceram. Como Jerusalém, como eu gostaria que você fosse como uma galinha, juntasse todos os seus pintinhos, seus filhinhos embaixo, tal. Tipo assim, vocês estão virando as costas para mim. E eu conheço alguns judeus, né? E inclusive judeus messiânicos que reconhecem Jesus como Senhor, mas o judeu ele conhece a Bíblia de uma tal maneira, com tal intensidade, a Torá, né? Os livros do Antigo Testamento. E ali o Antigo Testamento ele mostra Jesus de uma maneira muito clara, muito clara. As profecias todas de Jesus estavam lá e todas foram cumpridas, né? Então você fala assim, como é que pode um povo que tem tanto entendimento, que teve uma relação tão forte, saiu do Egito, atravessou o deserto, lutou contra exércitos muito mais poderosos lá do Antigo Testamento, estamos falando, nem estamos falando dos dias atuais, né? Como é que esse povo não reconheceu Jesus quando ele veio, né? Então, por que durante 19 anos da minha vida eu não conseguia ver? Né? Por que tem pessoas que eu converso, que eu falo, procuro falar de uma maneira assim inteligível, né? De uma maneira que a pessoa pode entender, aí entra a questão do Espírito Santo, que é ele que convence. Né? É ele que convence. Então, por que algumas pessoas demoram tanto? Porque outras estão considerando que as pessoas ouviram falar de Jesus Cristo, sim, da sua obra, do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição, né? Por que essas pessoas, tipo assim, têm um entendimento cegado, não conseguem entender isso? Bom, eu vou responder, como eu falei, de uma maneira mais simples. Em parte, eu acho que é por causa do diabo, o Lúcifer, o anjo caído. Então, ele de certa maneira, ele fica ali ao redor, e aquela sementinha que caiu, de repente caiu num terreno que é arenoso, cheio de pedra, não consegue frutificar e tudo mais, entendeu? Então, tem essa questão do diabo, do Lúcifer, que ele fica ali cegando e dificultando o entendimento da pessoa. Tem outro que é a própria pessoa, eu já tive alguns amigos, para quem eu já falei de Jesus diversas vezes, né? E ele falava assim, estou entendendo o que você está falando para mim. Estou entendendo. Eu sei o que significa vir até Jesus Cristo.
eu vou precisar abrir mão de uma série de coisas na minha vida que eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão. Eu quero viver isso. Então, isso, e a gente, por mais que a gente fale, é tipo assim, camarada, a gente vive aqui 80, 90 anos, 100 agora, tem muita gente chegando aos 100, né? Várias pessoas chegando aos 100 anos, mas você sabe que existe uma eternidade? Então, para a gente falar já da eternidade, para algumas pessoas já é difícil, porque eternidade, o que é eternidade, né? É tipo assim, eu vou perguntar para você, é uma pergunta retórica, Minduba, onde é que você vai estar daqui a 50 mil anos? Aí você fala, pô, Fernando, pô, 50 mil anos? Fala sério, né? Com o papai? Não sei onde vou estar amanhã, 50 mil anos, como assim, né? Tipo assim, e daqui a 1 milhão de anos, onde é que você vai estar, Minduba? Né? Então, para a gente explicar isso para uma pessoa, fala assim, olha, a partir do momento que a gente nasceu, a gente também vai viver para sempre. Sim. Num lugar ou no outro. Uhum. Né? Até a gente falar isso para a pessoa, é difícil da gente entender isso. E essa eternidade, como é que eu vou viver, onde eu vou viver, com quem eu vou viver, depende da decisão que eu faço hoje, nesses meus 70, 80, 90 anos. Né? Então, por que as pessoas não conseguem entender isso? Bom, uma é por causa da dureza do coração mesmo. Né? Tipo assim, eu não quero abrir mão, eu entendo o que isso vai significar para mim e eu não quero isso. Eu quero desfrutar aqui, fazer as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Eu sou feliz assim. Se tem alguma coisa depois, a gente vê lá depois. Então eu não quero abrir mão agora não. Eu vou continuar vivendo assim. Outros são mais ousados, falam assim, quando eu chegar, ver que está no meu limite da morte, como se a gente conseguisse, aí eu falo assim, não teve o ladrão lá, na hora que estava morrendo na cruz? Então, de repente, eu faço isso. Eu já escutei isso de várias pessoas também, né, com quem a gente conversou sobre isso. Se tiver oportunidade, né? Se tiver. Pois é. A outra, como eu te falei, do Lúcifer, né? Andando ao derredor e atrapalhando tudo isso. O mundo é muito atrativo, né? Sim. Então a gente é chamado para ter uma vida diferente. Eu gosto muito de falar do arrebatamento, do rapto, né? Mas a gente é chamado para um arrebatamento diferente quando eu aceito Jesus Cristo. É tipo assim, ó, larga tudo e vem para mim. Como foi com os discípulos, como foi com Abraão, larga a sua cidade, larga a sua parentela, larga tudo e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Que na realidade não é nem onde ele foi. Ele estava guardando uma pátria muito maior, né? Que são alicerces eternos. Ele sabia disso, porque ele falou lá em Hebreus, se não me engano, fala, né? Ele fala assim, eu sou um estrangeiro e peregrino. Ele já estava em Canaã, já estava na terra onde Deus mandou, né? Mas ele falava, eu sou um estrangeiro e peregrino, eu não cheguei na minha casa ainda, né? Mas muita gente não consegue entender isso, né? Não consegue, não, estou bem aqui, deixa assim e tal. Então é uma pergunta muito simples. A fundação do mundo, se não escolheu o vaso para honra, o vaso para desonra, isso a gente deixa para os teólogos discutirem, mas realmente a gente não consegue entender, porque alguns vêm, outros não, mesmo ouvindo a mesma verdade, porque o Espírito que faz a ação, mas não sei, Minduba, é uma pergunta, resposta difícil. Não, já respondeu, já deixou bem claro, aí deu para entender muito bem. E a pergunta foi, sabe por quê? Porque hoje, você citou o mundo virtual, quer dizer, naturalmente, a possibilidade de se ouvir das coisas de Deus hoje são infinitamente maiores do que 10, 20, 30 anos atrás. Então, assim, é disseminado de tal forma a palavra através da internet, e muitas delas, enfim, a gente não concorda muito, mas, enfim, tem uma semente está sendo lançada, por isso que foi lançada, por isso que eu cheguei a essa pergunta para você, porque você é um profundo conhecedor aí da palavra, enfim. E me fala uma coisa, depois você vivendo as coisas de Deus, vivendo a palavra, enfim, se mergulhando, estudando, como é que você se apaixonou? Porque você é um cara que eu tenho um carinho gigante, eu me apaixonei por Apocalipse, o fim dos tempos, a volta de Jesus, né? Por ouvir você. E como é que você entrou, como é que você se envolveu de tal forma nisso, como é que você mergulhou nessa área? 1900, eu aceitei Jesus em 1984. Aí eu era, como eu falei, 2 metros, era muito curioso. O cara continuava sendo curioso, né? Só que aí pelas coisas do Senhor. E eu acho que foi em 85, eu descobri uns folhetos que existiam naquela época, como a gente falou, né? Não tinha essa facilidade do mundo virtual. Sim. Os impressos era Notícias de Israel, Chamada da Meia-Noite. Hoje eu me envolvi assim, recentemente eu até realizei uma viagem, né, com esse pessoal da Chamada, participo dos congressos, existe um trabalho no Brasil da Chamada da Meia-Noite. E eu me lembro que lá em 85 eu recebi esse jornalzinho, nem sei porque eu vi esses jornais, e eu comecei a me corresponder e receber e ler aquilo. E lá falava da volta de Jesus. Eu falava, peraí, como é isso? Né? E eu falei assim, caramba, aí eu comecei a ler em 1985,
E uma boa parte, como eu falei para o Minduba, dos livros aqui atrás, eu gosto muito de ler, né? E eu procuro ler bastante. E com relação a esse estudo, né, eu gosto de falar de sombras do futuro, escatologia, estudo das últimas coisas. O que sai normalmente, assim, que é interessante, eu leio todas as visões, vertentes, eu procuro ler, né? E eu guardo aqui aqueles que eu quero reler de novo. Os outros eu passo. Mas eu tenho uma paixão muito grande por tratar dessas sombras do futuro, da volta de Jesus, porque eu falo assim, qualquer hora ele pode voltar. E embora, Minduba, a gente não falou sobre isso, mas eu acreditava que Jesus ia voltar enquanto eu estivesse vivo. E nós podemos falar sobre essa volta dele. É uma volta, eu creio que é faseada, tá? Eu creio que vai ser uma volta, essa volta gloriosa dele. Ele veio como servo sofredor, conforme Isaías fala, mas ele vai vir agora de uma forma gloriosa. Ele vai vir para julgar e para reinar, né? De uma maneira definitiva. Então isso vai acontecer. Então eu acredito no arrebatamento, no rapto, tá? Eu acredito que a gente vai ser levado para ele. Os mortos vão ser ressuscitados primeiros e os vivos vão ser transformados. Mas eu estou chegando a uma fase, eu estou com meus 59 anos, num corpinho de 58, mas eu vejo assim que pode acontecer de eu ir antes dele vir. Né? Pode acontecer isso. E eu não tinha pensado isso quando eu era jovem, principalmente quando eu tinha meus 2 metros de altura. Né? Mas agora eu estou começando a pensar que de repente eu posso ir antes dele voltar. Sim. E aí, Minduba, eu continuo apaixonado, eu continuo fazendo minhas pesquisas, eu gasto uma boa parte do meu dia vendo essas sombras do futuro, as coisas que estão acontecendo, e quem sabe um projeto aí, talvez que o Minduba falou que por enquanto está meio fechado, né? Mas um projeto talvez é de falar... Estamos sonhando, gente. Estamos sonhando. Né? É algo que eu sou apaixonado, e o fato de eu... Vou falar para vocês aqui, meu maior sonho, eu tive uma série de sonhos na minha vida, né? O meu maior sonho hoje é quando eu chegar assim e Jesus olhar para mim, ô Fernando, que bom que você chegou. Tava te esperando faz tanto tempo. Vem cá, nego velho, me dá um abraço, cara. Tava te esperando tanto. Esse é o meu maior sonho hoje. Seja ele vindo ou seja eu indo, esse é o meu maior desejo, meu maior sonho hoje. É me dar esse abraço e falar, eu te esperei por tanto tempo, cara. Que bom que você chegou. Seja bem-vindo. Desfruta. Vamos desfrutar agora um do outro, né? De maneira mais intensa, né? Então, quando eu leio sobre isso, eu falo assim, caramba, Jesus pode voltar a qualquer momento. Tudo bem que eu posso ir, talvez eu vá antes dele voltar. Eu não gostaria. Mas, de qualquer maneira, eu continuo estudando isso porque eu vejo assim que a gente está vivendo... Eu fui desenvolvendo isso durante o tempo, Minduba. Eu fui lendo porque eu me cativei. Até poucos anos atrás, eu falava assim, eu quero saber sobre isso, sobre essa volta dele. Então, tudo que tinha, eu lia e leio. Continuo lendo até hoje. Né? E continuo fazendo pesquisas. Porque o mundo, a gente está indo para um cenário, principalmente desde 1948, que é o retorno de Israel para sua terra, que no meu entendimento é o Vale dos Nossos Secos, lá em Ezequiel, né? Bem colocado isso. Então está acontecendo esse processo. Então eu acho assim que as coisas estão no desenrolar muito interessante. Quando a gente vê o que está acontecendo nessa guerra lá da Rússia contra, em tese, a Ucrânia, mas é uma guerra por procuração, na realidade tem mais de 54 países envolvidos aí junto com a Ucrânia, né, contra a Rússia. Então, a Rússia tem um papel importante também no final dos tempos, também está escrito lá em Ezequiel, uma guerra que vai ter no futuro. Né? Então, a gente vai começando a ver o que está acontecendo, esses cenários, nada acontece de uma hora para outra. Né? Existe um planejamento. Então, olha que prédio bonito. Pois é, hoje cedo eu passei não tinha nada. Como assim não tinha nada? Então, alguém pensou, alguém idealizou, comprou terreno, fez projeto, comprou material. Então, é algo que vai acontecendo, não é assim de uma hora para outra. Então, quando a gente vai vendo esses fatos, o que está acontecendo, onde é que pode desembocar, isso, sabe assim, dá uma paixão maior para a gente ainda. Uma, porque o mundo está ficando cada vez mais sem referência. O sistema judaico-cristão sendo quebrado, os nossos jovens hoje sem valores, você pode escolher o que você quer, você tem o direito de ser feliz, né? E aí você olha o que está acontecendo no mundo, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Então, quando a gente começa a ver esse monte de coisa, você se apaixona mais por essa volta de Jesus. Deu uma falhada de novo aí, Fernando. Enquanto isso, ou seja, a volta de Jesus está cada vez mais próxima, né? E aí, quando você falou um negócio de processo, né? Quer dizer, as coisas com a guerra não começa do dia para a noite, enfim, essas coisas todas. E eu ouvi outro dia uma questão, Fernando, que eu queria só pontuar aqui,
que um rapaz estava num... Não é que às vezes a gente vai numa igreja e vê um milagre lá acontecer, de repente alguém lá que, sei lá, é curado, é transformado, mas enfim, acontece um milagre e fala, nossa, bastou uma oração e a pessoa recebeu a cura, enfim, o milagre aconteceu. Não, Deus também tem um processo. Quanto tempo, né? Já não estava tendo oração, enfim, não estava tendo o trabalho de Deus, o processo de Deus, né? Às vezes a pessoa que chegou ali, viu o milagre acontecer, falou, nossa, Deus é assim que ele age, meu Deus, eu quero esse Deus. Mas não, tem processo, né? Em tudo tem processo, é o que você estava colocando, e eu acho interessantíssimo essa questão. Mas pode terminar, é que eu interrompi porque deu uma sumida no teu áudio aí voltou, agora você voltou da questão Não, do fim dos tempos. só para fechar essa ideia, então, de que a gente vê que a cada instante Jesus está na iminência portas, de voltar, né? As portas. Tá, as E é portas. interessante a gente pensar as portas. É interessante a gente pensar isso por dois motivos, tá? Bom, ou a gente ir para ele, ou ele vir para a gente, eu vejo algo que não está sendo muito falado hoje pelas igrejas. Bom, as igrejas já não falam muito sobre... Bom, algumas não falam mais sobre pecado, sobre cruz. Hoje é complicado, né? Mas falar então da volta de Jesus, ixi, é mais difícil ainda. 2/3 das profecias da Bíblia ainda não se cumpriram, né? São referentes a essa volta gloriosa de Jesus, né? Então, quando a gente não estuda, a gente está pegando um grande pedaço, uma grande porção da Bíblia e está rasgando, né? Quando a gente não estuda sobre isso. Então, a gente já não tem falado muito sobre isso. E tem algo muito específico que a gente também não tem falado, que é como é que eu tenho vivido hoje? Se nós somos eternos, como é que vai ser a nossa vida depois? Que é difícil de ter essas respostas, tá? Mas o que eu estou vivendo hoje, a maneira como eu estou vivendo, a maneira como eu estou usando meus dons, as habilidades que o Senhor deu para mim, vai influenciar na eternidade. Esse caráter cristão que a gente está desenvolvendo vai influenciar na função que a gente vai ter, na vida que a gente vai ter para todo sempre. Sim. Para todo sempre é muita coisa, né? Então, como é que eu estou vivendo hoje? Quais são os dons e habilidades que eu estou usando? Ou seja, porque Jesus vai voltar, ou seja, porque eu já vou, né? Ou eu vou ser transformado pela morte quando ele voltar, ou eu vou ser arrebatado, estando em vida, mas eu vou comparecer diante de um tribunal, não para falar de salvação, porque a gente já vai estar salvo, mas a gente comparecendo diante desse tribunal, ele vai pesar a gente. Paulo fala isso lá em Coríntios, se eu não me engano, né? E ele vai ver o que você fez em cima do fundamento, que é Cristo, ouro, prata, pedras preciosas, ou palha, madeira, feno, né? Alguns vão sair chamuscados. Então, isso é em função do como eu estou vivendo hoje, sabe assim? Porque eu vou para Jesus. Ou ele vem, ou eu vou, mas o fato é que a gente vai comparecer diante desse tribunal dele. Estamos salvos, mas como é que eu estou vivendo hoje? Eu estou usando os dons e as habilidades que ele me deu? Ou eu estou, tipo assim, um pezinho lá, um pezinho aqui? Eu já estou salvo mesmo. Não preciso fazer mais nada. Jesus já morreu na cruz, é verdade. A morte dele, a graça dele nos basta, a morte dele é suficiente. Mas como é que eu estou vivendo? Né? O que eu estou fazendo com os dons e habilidades que ele me deu? Isso vai ser cobrado. Ou quando ele vir, ou quando eu for, em um momento, no futuro, que não muito distante, nós vamos passar por isso, né? Então, é algo que não tem sido mais falado em púlpitos, né? Não tem sido falado com a igreja, com a gente. Como é que eu tenho vivido hoje a minha vida, com meus dons e habilidades, para servir esse Senhor que me chamou de volta para o aprisco, né? Então, de novo, sou encantado, sou apaixonado pela volta de Jesus, leio muito, embora eu estou achando que eu vou antes dele voltar. De qualquer maneira, eu vou estar na presença dele e isso me basta. Uhum. Mas enquanto isso não acontecer, vamos tentar passar isso que Deus tem me passado, né? Que Ele tem me transmitido, esse amor pela volta dele, né? Então isso faz com que a gente viva de uma maneira diferente hoje, porque Ele pode voltar hoje, ou eu posso ir hoje, né? Então como é que eu tenho vivido minha vida hoje? Como é que eu tenho usado tudo que Ele me deu para mostrar esse amor, essa graça, para poder buscar reconciliação, para buscar agregação de pessoas, para procurar a comunhão? O que eu tenho feito, né, com isso que ele me deu? Então esse amor pela volta dele nos motiva a isso. E entenda a volta ou ele vindo, numa vinda gloriosa, ou a gente indo, né? Então despertar esse amor pela volta dele, por ele, mexe com a gente. Deveria mexer.
Gente, ó, essa pergunta foi feita pra mim, aqui diretamente, na minha cara, mas foi feita pra você também, viu? Se liga, hein? Como é que você tem vivido a tua vida? Dependendo, é o que o Fernando colocou. O modo que você tá vivendo aqui é que vai colocar lá ou não. Então, daqui a pouco você vai ter que, todos nós vamos ter que prestar contas. Então, o quanto antes de decidir, melhor. Fernando, é o seguinte, por mim a gente ficava batendo um papo aqui o tempão, mas nós já estouramos aqui e eu quero primeiro agradecer, mas antes de tudo, eu queria que você deixasse um pitaco, assim, sabe, pra gente concluir esse papo. Para as pessoas, enfim, pensarem um pouquinho, enfim, deixar sua mensagem aí do fundo do coração aí pra gente encerrar essa nossa conversa. Os tempos que a gente está vivendo são tempos, alguns dizem sombrios, né? Eu gosto da palavra interessante. São tempos interessantes. Tempo em que a gente está vivendo num mundo, como eu falei, sem referências, sem balizas, onde as pessoas têm o modo delas tem o direito de ser feliz, né? Eu tenho o direito de ser feliz. E dessa forma, a gente está vivendo num mundo assim diferente. Mas o que eu queria fazer aqui, deixar para a gente no final, como é que está a minha relação realmente com Jesus? Como é que está meu coração com relação a Jesus Cristo? E quando eu falo isso, não é o fato de eu estar participando de um grupo, participando de uma célula, indo a uma igreja, sendo uma pessoa religiosa, sendo uma pessoa que está procurando fazer todas as coisas certas. Não estou querendo dizer que eu sou uma pessoa que leio e oro todos os dias. É mais do que isso. Como é que eu estou me relacionando com alguém que viveu nesse mundo, em carne e osso, que foi tentado, que venceu, que não teve pecado nele, que foi pendurado numa cruz, já todo humilhado, respirando mal, morrendo por asfixia, com espinhos na cabeça, com sangue correndo no olho, com os braços estendidos, vendo ali embaixo alguns dos seus amigos, sua mãe. Como é que está essa minha relação com essa pessoa? Não com essa que ficou nessa situação, mas numa bela manhã, provavelmente de domingo, ele estava vivo, voltou para os seus, conversou com eles. Para alguns, para um especificamente, ele falou assim: você me ama? Você me ama realmente? Você me ama? Apacenta minhas ovelhas, vem comigo, me segue. Como é que está essa minha relação? Eu estou seguindo realmente esse ressurreto? Eu estou realmente conversando com essa pessoa que é capaz de transformar a minha vida, o meu agir? Eu tenho desenvolvido esse relacionamento que é capaz de impactar a vida de outras pessoas ao meu redor? Eu tenho desenvolvido esse relacionamento com uma pessoa que pode fazer eu ser melhor amanhã do que eu sou hoje? Eu estou buscando cada vez mais intensamente esse relacionamento, seja por meio de oração, por meio de leitura, por meio de conversas com ele. Procurado ser uma pessoa que não se amolda a esses princípios desse mundo, que num mundo onde está muita gente perdida, sem esperança, elas podem olhar para alguém que está transmitindo esse amor, essa graça, essa misericórdia, fruto desse relacionamento. Então, o meu clamor, o meu pedido, para mim, meus ouvidos estão mais perto da minha boca do que o de vocês. Como é que está a minha relação com Jesus? Eu estou barganhando com ele, eu estou negociando com ele, eu estou mercadejando minha fé com ele, estou trocando por alguma coisa? Ou eu estou procurando ter um relacionamento intenso com ele porque ele merece, porque ele deu a vida dele por mim, porque ele quer me ver transformado, ele quer que eu seja uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Ele quer que eu seja aquela pessoa que ele sempre viu e que ele sempre sonhou, e por isso ele ama. Eu tenho também olhado para essas pessoas, fruto desse meu relacionamento dessa forma. Eu posso até ter raiva de algumas pessoas, mas quando eu entendo esse amor, será que eu estou procurando ter relacionamento com essas pessoas também de uma maneira diferente? Eu tenho procurado falar assim: olha, tem importância que você é assim, que você pensa assim. Eu aceito você assim, vamos desenvolver nossa amizade. Por que ele faz isso com a gente? Ele aceita como a gente é, só que ele quer que a gente seja transformado. Ele não quer que a gente vive no nosso lamaçal. Ele quer que a gente vive em cima dos princípios que ele passa para a gente, em cima daquilo que está escrito na Bíblia. Voltemos os nossos olhos para a Bíblia. Para desenvolver esse relacionamento com ele, eu preciso de voltar para o Evangelho, eu preciso voltar da Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Ela precisa estar na minha veia.
porque ali ele está falando como é que é esse relacionamento. Eu preciso conversar com ele. Então, meu clamor para mim e para nós é: vamos amadurecer esse relacionamento com ele, vamos desenvolver essa amizade cada vez maior com ele, esse amor por ele, aguardando, pedindo que ele venha. Maranata, vem, Senhor. E ele fala: certamente eu venho em breve, servo bom e fiel. E te dá um abraço e fala assim: estamos juntos agora, para todo sempre. Vamos desenvolver essa amizade com ele, esse amor com ele, para poder impactar o mundo novamente. É isso, Edilson. Uau! Eu fico assim, acho que você tocou nesse assunto agora, você tocou nessa situação agora e tocou um pouquinho antes, né, que você estava falando de você, né, daquilo que você gostaria de ouvir de Jesus, né, quando chegar lá. Eu acho que esse é o desejo de todo mundo, né? Só que nem todos estão fazendo por ouvir ou por almejar essa fala de Jesus, né? E é o sonho de todo mundo, o meu sonho. E quando você falou, eu dei uma baqueada aqui, porque é muito forte isso, é muito forte. Meu Deus. Fernando, eu não tenho palavras para te agradecer, porque é uma honra, é um prazer gigante você aqui. Gente, isso aqui é só uma pincelada, isso aqui é só um melzinho na chupeta, assim, sabe? A coisinha bem... É só para passar o mel. E porque esse homem é profundo, é vasto, tem conteúdo aqui que não acaba mais, graças a Deus. E eu sou extremamente honrado com a tua participação aqui, e agradeço de coração, tá, a disposição que você teve de participar, e que Deus possa continuar te abençoando assim grandemente, generosamente, e te inspirando cada dia mais a falar desse amor glorioso, majestoso, grandioso, que nos conforta, nos fortalece, nos dá direção, e que a gente possa ter outras oportunidades. Eu creio que a gente vai ter sim, porque a gente já sonhou aí, tem umas coisinhas, gente, calma, que a gente vai ter umas coisas legais. Mas de coração, Fernandão, obrigado, viu, cara, obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Amém. Gratidão. Obrigado. Tem o versículo, desculpa, o versículo lá que você botou aqui, ó, tá aí, gente, eu tava deixando de mostrar o versículo que você ia falar dele aí. Desculpa, eu interrompi você, Fernando. Que o Senhor continue fortalecendo, misericórdia de nós e fortalecendo a nossa fé, meu amigo. Amém, amém. Gente, esse foi o Fernando Miranda, um prazerzaço, figura querida. Fernando, um beijo. Deus te abençoe grandemente. Foi o Fernando Miranda, participou aqui no nosso testemunho de hoje. É história linda, muito especial, muito bacana. E tenho certeza que, de alguma maneira, isso vai tocar o teu coração. Se já não tocou, tá? Mas que possa te inspirar, tá? A se decidir a tomar um rumo, mudar a tua história, optando por ter um relacionamento estreito com Jesus. Então, uma dica muito bacana, uma sugestão muito bacana, enfim, que você possa se inspirar, tá? Porque problemas todo mundo tem, não é que a gente vai aceitar Jesus e a vida vai virando mil maravilhas, não, tá? Pelo contrário, a gente vai sofrer algumas pressões, virão alguns desertos intensos, então as lutas ferrenhas, mas ainda de longe é a melhor escolha. Então, que você possa ter essa opção. Se você já o fez, se mantenha firme e vamos junto aí, porque é um fortalecendo o outro, tá bom? Beijo grande no teu coração, que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um final de domingo gostoso e uma semana abençoada em nome de Jesus. E até próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente, um beijo.